Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Rose e agora nós vamos para a nossa aula de ciência. Vamos lá! Na nossa aula de ciência de hoje, nós vamos falar um pouco sobre cadeias alimentares. Nós sabemos que dentro da cadeia alimentar existem diferentes seres que precisam de alimentos e às vezes alimentam até mesmo um dos outros, né? Para a sua sobrevivência. Nós temos os autótrofos, que são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que são as algas, as plantas. E temos os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de plantas, aqueles animais que só se alimentam de plantas. Temos os carnívoros, que são aqueles que se alimentam de carne. Os onívoros, que são aqueles que se alimentam de carne e de plantas também. Temos o destritívoro, que são aqueles animais que se alimentam de restos de comida, de restos de outros animais, como o urubu, a hiena, a mosca, tá? E uma cadeia alimentar é constituída de seres autrotófos, denominados produtores. Animais herbívoros, denominados consumidores primários, são aqueles que se alimentam das plantas. E os carnívoros, que são denominados os consumidores secundários. E temos os terciários e assim por diante. Temos também os decompositores. Os decompositores são bactérias e fungos que se alimentam, que obtêm energia de matéria em decomposição, de algo em decomposição. Vamos ver agora um exemplo de cadeia alimentar que temos no livro, ok? Aqui nós vemos bem um exemplo de cadeia alimentar terrestre. Temos aqui a planta, que produz o seu próprio alimento. O gafanhoto, que se alimenta da planta. O sapo, que se alimenta do gafanhoto. A cobra, que se alimenta do sapo. E o gavião, que se alimenta da cobra. O gafanhoto é um consumidor primário, o sapo secundário, a cobra terciário e o gavião é aquele que se alimenta da cobra, assim por diante. Na página 119, nós vamos ver exemplos de cadeia alimentar aquática. Na primeira, nós vimos que a planta produz o seu próprio alimento, o gafanhoto se alimenta da planta, o sapo do gafanhoto, a cobra do sapo e o gavião da cobra. Aqui nós temos uma cadeia alimentar aquática. Temos as algas, que produzem seu próprio alimento, o camarão, que consome as algas, o peixe, que consome o camarão, e a garça, que se alimenta do peixe. E temos a bactéria, que se alimenta de todos eles quando entram em decomposição. Agora vamos responder o número 1. Classifique cada componente dessa cadeia alimentar de acordo com a sua função. O produtor, qual desses aqui é o produtor? Aquele que produz o seu próprio alimento. É o camarão? Não, porque o camarão se alimenta das algas, então ele é um consumidor primário. Então, o produtor são as algas, porque ela produz o seu próprio alimento. Consumidor primário. Quem é o consumidor primário aqui nessa cadeia alimentar? É o camarão, porque ele consome as algas. Consumidor secundário. Qual é o consumidor secundário aqui nessa cadeia alimentar? É a garça? É o camarão? Não, é o peixe, porque ele se alimenta do camarão, que se alimenta das algas. E o consumidor terciário. Quem é o consumidor terciário? É a garça, porque ela se alimenta do peixe, que se alimenta do camarão, que se alimenta das algas. E o decompositor? O decompositor aqui são as bactérias, porque ela se alimenta de todos esses animais, de todas essas espécies em decomposição, ok? E assim nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!